principalmente para mim, porque vou ter o prazer de fazer uma entrevista que está sendo gravada com o meu irmão, o Dr. José Carlos Bongiovanni, que é cirurgião ortopedista, e que traz um assunto que talvez seja de muita informação e curioso para você. Assim como foi para mim, quando ele começou esse tipo de alongamento, que daqui a pouco a gente vai discorrer sobre isso, em seres humanos. O que seria esse alongamento? E esse bate-papo é bastante informal e é um programa que eu estou gravando, aproveitando a oportunidade da passagem dele aqui por Londrina, porque ele está em São Paulo, dificilmente a gente conseguiria trazer ele especialmente para participar do programa ao vivo. Sobre alongamento é o assunto de agora. José Carlos Bongiovanni, é um prazer enorme tê-lo conosco, principalmente para mim e sua irmã. Também para mim, Mafalda, boa tarde a todos os telespectadores. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui. E estou à disposição de você para que possa elucidar alguma informação sobre como você disse, alongamento ósseo. Alongamento ósseo. Eu não sabia que o osso cresce. Para mim isso foi uma grande novidade. E eu fiquei muito curiosa e surpresa quando você fez um anão crescer 28 centímetros. Como é que isso acontece? Você sabe que o ser humano, né, ele está codificado geneticamente pelo seu tamanho. Esse tamanho vai ser modificado dependendo de algumas alterações da fisiologia, né? Uma patologia poderá para mais ou para menos. E, veja bem, não há muito tempo, praticamente as correções que necessitavam de alongamento, né, eram quase que impossíveis. Ou quando nós conseguimos algum alongamento, era muito pouco e com muito sacrifício. Às vezes a pessoa tinha uma perna mais curta que a outra, aumentava o salto do sapato. Isso. Então, quando o indivíduo tem uma discrepância, né, como você falou, uma diferença de tamanho de membro, e que seja essa diferença, vamos dizer, de certa importância para o equilíbrio do indivíduo ou para a marcha, né, e que traga realmente prejuízo para colunas e articulações, então muitas vezes você lança a mão de compensações através de calçado, mas às vezes o indivíduo tem uma discrepância muito grande que mesmo o calçado é desconfortável e muitas vezes o indivíduo tem que usar até uma prótese, uma órtese para poder ter condição de marcha, poder andar. E veja bem, depois da década de 80, né, nós tivemos oportunidade então do mundo ocidental conhecer um método, né, um russo, o Irizarov, que desenvolveu essa metodologia, né, e trouxe depois para nós, então, para o mundo ocidental, a possibilidade hoje que nós temos de corrigir essa discrepância, ou eventualmente de alongar um indivíduo de muito baixa estatura, um indivíduo que fica muito restrito às suas atividades pela baixa estatura, como por exemplo o acondroplásico, né, o indivíduo que tem um nanismo e que é um indivíduo absolutamente normal, mas teve a infelicidade de adquirir essa doença onde as suas epífises, as suas cartilagens de crescimento não desenvolvem plenamente e por isso o indivíduo então fica com baixa estatura. Dessa forma, então, lógico que é um tratamento com sacrifício, porque dura um certo tempo, né? Você tem que usar esses instrumentos, né, que são esses fixadores externos, né, por um certo tempo, e isso realmente traz algum desconforto, porém dá a possibilidade desses indivíduos, né, terem futuramente uma vida bem melhor, né, e se reintegrar principalmente à sociedade. E como é que você conheceu e como é que você... Porque você esteve na Rússia. Sim, tive a oportunidade na Rússia, na Sibéria, né, onde há esse centro de treinamento e de ensinamento. Tive a oportunidade por 2 vezes de estar lá, né, e posteriormente na Itália, porque a Itália foram através dos italianos que nós tivemos... Foi o berço no mundo ocidental, né, de trazer esse conhecimento para o Brasil e para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. Então, hoje existe um centro muito grande na Europa, que é na Itália, na cidade de Lecco, onde milhares de profissionais já passaram por lá, muitos brasileiros como eu, americanos e
e da Europa Ocidental e mesmo da Europa Oriental. E então tivemos a oportunidade de ter o primeiro contato em 1986, quando nós estivemos num estágio em Barcelona, no serviço do professor Vilador, em pé. Eu, por muito tempo, me apaixonei pelas patologias do pé, e eu fazendo um estágio em Barcelona, por um período de 2 meses que eu fiquei em Barcelona, tive a oportunidade pela primeira vez de ver esse método. Então tinha um colega, assistente do professor Vilador, o professor Mascaró, que desenvolvia já esse método, né, de fazer alongamentos e reconstruções e corrigir deformidades, etc. Esse método, na verdade, é um método que ele não simplesmente só promove alongamentos, né? É um método que ele é útil na traumatologia, no tratamento das fraturas, frente às fraturas mais graves, né? Que você necessita de um meio de fixação do osso, em que os métodos convencionais muitas vezes ficam impedidos, não permitem, né? Então ele se faz efeito a isso, né? Nas correções de deformidades, muitas vezes você tem deformidades congênitas, difíceis de serem resolvidas através dos nossos métodos convencionais. Então, nesses casos, então, é utilizado esse método Elizardo. Posteriormente, em 87, pela primeira vez, teve no Brasil os italianos a dar o primeiro curso, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso. Como nós já tínhamos tido esse contato, já tínhamos lido bastante sobre essa metodologia de tratamento, nos interessamos muito, e pela primeira vez em 87, então, nós fomos para a Itália, onde nós pudemos permanecer por um período lá na cidade de Lecco, onde é esse centro de treinamento. E então pudemos iniciar o nosso trabalho aqui no Brasil, lá na Escola Paulista de Medicina, a partir de 1988. Que na verdade você é o pioneiro aqui a nível de Brasil. Somos um dos pioneiros, né? Somos aí pelo menos uma meia dúzia que começamos praticamente juntos, né? Praticamente fomos os primeiros a fazer esse curso, a ir para a Itália e posteriormente ir para a Rússia, né? Não vou dizer que eu sou pioneiro, porque na verdade é um conjunto de pessoas aí, né? Certo. De outras escolas também, que desenvolvem até hoje esse método, né? E que são apaixonados, vamos dizer, pelo que fazem. E hoje vocês têm, esse grupo hoje, por exemplo, tem a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E existe também a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de Fixadores Externos, por exemplo. Isso, a Sociedade Brasileira, vamos dizer, é a mãe de todas, né? Certo. Tá? Então hoje a ortopedia, ela está sendo dividida já há muito tempo, né, em partes, né, em regiões. Uhum. Então hoje você tem o grupo de joelho, do pé, da mão, da coluna, do tumor, do ombro e tantos outros. Na Escola Paulista são 14 ou 15 grupos, tá certo? Então são os comitês que chamamos, né? São os filhos da sociedade. Então a sociedade é dividida então por setores, tá? Então nós temos o comitê do joelho, da mão, do pé, da coluna, e temos o comitê de fixadores externos, né? Que antigamente chamava-se ASAMI, que é a Associação de Estudo e Aplicação do Método Elizardo, que foi fundada pelos italianos e difundido praticamente no mundo inteiro. Então se acoplou, né, dentro da sociedade também a fixação externa, e então a ASAMI passou a ser o Comitê de Fixadores Externos. E vem aí uma grande novidade, um grande centro. Sim, nós estamos quase em fase de final de montagem, né? Realmente num centro de referência em fixação externa, ou seja, num centro de reconstrução óssea, né? Como nós chamamos, reconstrução óssea e alongamento. Então a união de alguns profissionais de São Paulo, né? De 3 universidades, estamos então preparando esse centro para que, porque durante muito tempo os ensinamentos foram muito, como dizer, incompletos, porque não tínhamos condições, tá certo? Quando você teria que fazer algum curso, tudo bem, a gente se deslocava para a região A, B, ou C ou D, né? Mas nós não tínhamos até então um centro especializado em condições de dar treinamentos e também de tratamento para pacientes especiais, né? Então esse centro provavelmente em abril ou maio vai estar pronto, que vai ser na cidade de Jundiaí, né, ao lado de São Paulo,
onde poderemos ter, e os colegas que tiverem interesse, né, em participar, em aprender e desenvolver essa metodologia. Então será um Centro Brasileiro de Alongamento Ósseo? Isso, um centro brasileiro, vamos chamar assim, de reconstrução, né, e alongamento ósseo. De reconstrução. Porque engloba, como eu falei para você, não só alongar uma condroplásico, alongar uma perna menor que a outra, mas realmente as indicações, como são muito grandes, o indivíduo ter a possibilidade de aprender, tá certo? A tratar uma deformidade óssea, de aprender a fazer uma união óssea, ou mesmo uma reconstrução articular. Esse método de Ilizarov, do qual você esteve lá na Rússia por 2 vezes, ele, que foi o criador, o iniciador, ele ainda é vivo? Não, o professor Elizardo faleceu em 1992. Nós tivemos a felicidade de termos vários contatos com o professor Elizardo, pelo menos 5 ou 6 vezes tivemos a oportunidade de ter contato com ele, de aprender muito com o professor Elizardo. Posteriormente à sua morte, o seu centro continua em desenvolvimento, né? Um grande centro na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, que é em Kurgan, a cidade na Sibéria Ocidental. Hoje, esse centro é chefiado pelo professor Shevtsov, Vladimir Shevtsov, inclusive um grande amigo de nós brasileiros, dos brasileiros, e que também já teve a oportunidade de estar aqui no Brasil por umas 2 ou 3 vezes. E volta e meia estamos em contato, né? Agora, no próximo 2º semestre, em setembro, provavelmente vai haver um grande encontro novamente lá em Kurgan, na Rússia, em que eu e outros colegas brasileiros fomos convidados e provavelmente estaremos lá mostrando já a nossa experiência, né, tá? Aqui no Brasil, porque como nós temos muitas patologias diferentes, né, de outros locais, então logicamente a gente também conseguimos desenvolver, né, dentro desse método, vamos dizer, avançar alguns setores. Fico feliz de saber que tenho um irmão tão qualificado como você. E que bom tê-lo conosco no programa. Obrigada. Eu também, Mafalda, de ter você como irmã, né, uma irmã amorosa, como você sempre foi, né, muito querida. E para nós, quanto eu, minha esposa, né, nós vemos aqui para Londrina e encontramos tantos amigos aqui que nós temos. Para mim é uma satisfação muito grande e é prazeroso estar aqui nessa cidade. Quem sabe um dia eu venho morar em Londrina. Vou torcer, hein? Vou torcer, Regina, alô, hein? Se for pela minha esposa, futuramente... dela? Isso. Ok, agora eu vou começar a trabalhar a cabecinha da Regina, então. Obrigada, querido. Um beijo. Voltamos já já.